Desde já prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é o que a grande mídia te mostra, não é o que os jornais comentam e definitivamente não é o que o governo quer que você saiba. Há um plano em andamento, silencioso, calculado e extremamente perigoso. Um plano que Lula jamais imaginou que você descobriria. E é exatamente por isso que você precisa assistir até o fim. Porque quando você entender a dimensão disso, vai perceber que nada, absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil é por acaso. Tudo tem um propósito. E o alvo desse propósito tem nome: Bolsonaro. Desde o dia em que voltou ao poder, Lula sabia que seu maior problema não era a economia, não era a política internacional, muito menos os escândalos antigos que insistem em reaparecer. O maior problema dele sempre foi Bolsonaro. Um ex-presidente com apoio popular, com base fiel, com presença nas ruas e, principalmente, com algo que nenhum outro político tem: influência direta sobre milhões de brasileiros que se recusam a se dobrar ao sistema. E para um governo que funciona na base da narrativa e do controle, isso é inaceitável. É por isso que, nos bastidores, o governo começou a mover peças de um tabuleiro que você só consegue enxergar se olhar com atenção. Tudo começa com a manipulação das narrativas. A cada novo escândalo, a cada novo problema, a cada novo erro do governo, sempre surge uma nova tentativa de colocar Bolsonaro no centro da culpa. Como se ele estivesse por trás de tudo, como se fosse impossível o Brasil dar um passo sem que seu nome seja citado. Isso não é acaso, isso é estratégia. Essa é a primeira parte do plano: transformar Bolsonaro no grande inimigo nacional, o responsável por todos os fracassos do presente. Assim, quando medidas mais duras forem anunciadas, o povo já estará emocionalmente condicionado a aceitar. A segunda parte desse plano é ainda mais perigosa: a perseguição jurídica. Não é segredo para ninguém que o sistema sempre trabalhou para calar quem ousa contestar o poder. E com Bolsonaro, isso se intensificou como nunca antes. Investigações, acusações, manchetes fabricadas, interpretações distorcidas, tudo para criar uma atmosfera de suspeita. Mas essa não é a parte mais assustadora. O mais grave está no que não é dito: a tentativa clara de impedir Bolsonaro de disputar eleições novamente. Porque eles sabem que, mesmo após tudo, mesmo após anos de ataques, o nome Bolsonaro ainda assusta. E assusta porque representa algo que o governo não consegue controlar: a vontade popular. Mas há uma terceira parte desse plano, e essa é a que Lula jamais queria que você descobrisse. Algo que vem sendo construído passo a passo, movimento por movimento, como se fosse uma grande armadilha. E essa armadilha tem um objetivo: eliminar qualquer possibilidade de Bolsonaro voltar ao poder. Não pela força do voto, não pela disputa democrática, mas pela destruição total de sua imagem e, se possível, pela sua prisão. Sim, essa é a verdade que não aparece nos jornais. Há esforços coordenados para fazer de Bolsonaro um símbolo proibido, alguém que não pode mais falar, se defender ou sequer existir politicamente. Porque eles sabem que, enquanto Bolsonaro estiver livre, enquanto sua voz existir, existe também o risco de um Brasil que não se ajoelha. E tudo isso está acontecendo enquanto a população sofre calada. A economia derretendo, a insegurança aumentando, a censura crescendo, e a cada nova tentativa de questionar, a resposta é sempre a mesma: é culpa do passado. Um passado que só tem um nome, porque precisam manter vivo o inimigo que eles próprios fabricaram. Mas essa narrativa está começando a ruir. As pessoas estão começando a perceber que a perseguição é real, que o medo do governo é real e que o esforço para destruir Bolsonaro é tão gritante que já não dá mais para esconder. O plano vai além de calar Bolsonaro. Ele mira no povo. Ele mira em você. Porque se um líder forte cai, o povo se dispersa. E um povo disperso é fácil de controlar. É por isso que cada passo desse processo é pensado com precisão. Controlar a informação, manipular a opinião, punir a oposição e criar uma atmosfera de medo para que ninguém ouse questionar.
É assim que se mantém o poder absoluto. Mas existe um detalhe que Lula e sua base não esperavam. Quanto mais tentam destruir Bolsonaro, mais forte ele se torna na mente de milhões. Quanto mais tentam calar, mais pessoas acordam. A verdade tem um poder que nenhum governo consegue controlar. E quando as pessoas começam a enxergar o que está por trás das cortinas, o castelo de cartas começa a tremer. O plano que Lula nunca queria que você descobrisse não é apenas um ataque a Bolsonaro. É um ataque ao Brasil que pensa, ao Brasil que questiona, ao Brasil que não aceita ser manipulado. E é exatamente nesse ponto que tudo se conecta. Eles sabem que, para manter o controle, precisam eliminar a esperança de mudança. E Bolsonaro é essa esperança. E agora que você conhece esse plano, a pergunta é: o que vem a seguir? Porque a próxima etapa já está sendo preparada. E quando ela chegar, pode ser tarde demais para reagir. Agora que você já entendeu o plano oculto que estava sendo armado por trás das cortinas, precisamos falar sobre a segunda fase, aquela que está acontecendo agora, diante dos seus olhos, mas que poucos conseguem perceber. A nova etapa é ainda mais silenciosa, mais estratégica e mais perigosa. Porque se antes o objetivo era construir a narrativa, agora o plano é executar. Eles já prepararam o terreno, já manipularam a opinião pública, já criaram o clima de medo e agora estão prontos para avançar sobre aquilo que eles mais temem: a força da direita, a força da população conservadora, a força que se uniu em torno de Bolsonaro. E tudo começa com o controle total da informação. Cada nova regra, cada medida mascarada de segurança, cada decisão tomada pelo alto escalão tem apenas uma finalidade: decidir quem pode falar, quem pode questionar, quem pode protestar e, principalmente, quem deve ser silenciado. O governo entendeu que não pode derrotar Bolsonaro pelo voto, muito menos pela opinião pública, então precisa fazer isso pela censura. Precisa cortar a voz dele, reduzir sua presença, bloquear sua influência. E o mais assustador é que isso não está sendo feito apenas contra Bolsonaro. Está sendo feito contra todo brasileiro que ousa se levantar. Enquanto você assiste às manchetes diárias, enquanto vê discussões nas redes sociais, enquanto tenta entender se o país está caminhando para frente ou para trás, uma engrenagem trabalha escondida. Uma engrenagem construída por pessoas que não foram eleitas por você, mas que tomam decisões como se fossem donos do país. E essa engrenagem gira com um único combustível: o medo de Bolsonaro voltar. Não o medo pela pessoa em si, mas o medo do que ele representa. O medo de um movimento que não depende de mídia, não depende de partidos, não depende de favores. O medo de um povo desperto. A nova fase do plano envolve criar instabilidade suficiente para justificar medidas extremas. Eles precisam convencer você de que algo precisa ser feito. E quando esse momento chegar, eles vão apontar o dedo para Bolsonaro. Dirão que ele é responsável por tudo, que ele incita, que ele divide, que ele desequilibra. Mas a verdade é outra. Quem está dividindo o país é quem tem medo de perder o poder. Quem está criando tensão é quem precisa de caos para justificar controle. Quem está atacando brasileiros é quem deveria defendê-los. E aqui entra o ponto mais importante desta segunda fase: transformar qualquer ato de apoio a Bolsonaro em crime. Sim, eles querem criminalizar manifestações, reuniões, discursos, opiniões, qualquer coisa que mantenha viva a força que a direita conquistou. E mesmo que neguem, mesmo que finjam neutralidade, as atitudes mostram o contrário. Porque quando um governo passa a tratar cidadãos como ameaça, é porque ele já não governa mais pelo diálogo, governa pelo medo. Mas existe um detalhe que eles não previram, um erro que pode colocar tudo a perder. Eles subestimaram a capacidade do povo de conectar os pontos. Subestimaram o quanto a censura incomoda, o quanto a injustiça revolta, o quanto a perseguição abre os olhos. O plano que deveria enfraquecer Bolsonaro acabou fortalecendo sua imagem. E agora, o governo precisa correr contra o tempo, porque quanto mais tentam apagar, mais forte a chama fica. Só que a parte mais sombria desse plano ainda está vindo. A terceira fase, afinal,
É simplesmente impedir que Bolsonaro exista politicamente. Nem discurso, nem vídeo, nem opinião. Querem torná-lo um fantasma, alguém que existiu, mas não pode mais ser lembrado. Querem que as futuras gerações não tenham referência, não tenham exemplo, não tenham voz de oposição. Querem criar um Brasil de pensamento único, onde discordar é arriscado e onde aceitar calado é a única opção segura. E é exatamente por isso que este vídeo é tão importante. Porque ao revelar o plano você se torna parte da resistência. Eles só conseguem avançar enquanto o povo está desinformado. Eles só vencem enquanto você acredita que está tudo sob controle. Mas quando a verdade aparece, o castelo começa a ruir. E talvez seja por isso que tantas coisas estão mudando tão rápido, porque eles sabem que o tempo está acabando. Sabem que não dá mais para controlar como antes. Sabem que cada brasileiro que acorda é uma pedra no caminho. A grande questão agora é: o que você vai fazer com essa informação? Porque não se trata apenas de Bolsonaro. Trata-se da liberdade de todos nós. Trata-se do direito de pensar, de falar, de discordar. Trata-se de impedir que o país se transforme em algo irreconhecível. O plano dele só funciona se você ficar em silêncio. Só funciona se você aceitar o que dizem. Só funciona se você acreditar que está tudo bem quando na verdade nada está. E é aqui que encerramos esta série, mas não o alerta, porque o Brasil está entrando em um momento decisivo. Um momento onde cada voz importa, onde cada opinião pesa, onde cada cidadão pode fazer a diferença. Eles não queriam que você descobrisse esse plano. Eles não queriam que você entendesse o jogo. Mas agora você sabe. E conhecimento é algo que nenhum governo consegue controlar. Se você chegou até aqui, quero que faça algo simples, mas poderoso. Deixe um comentário dizendo o que você acha que vai acontecer a seguir. Sua opinião importa e pode abrir os olhos de muita gente.